Bem, pessoal, boa tarde, né? Então, tendo visto como é que devem ser realizados, né, as medidas de referência para os estudos de caso controle, como devem ser calculados, né, as razões de prevalência e risco relativo. Agora é importante para que nós saibamos que tipo de teste estatístico conduzir para saber se essa razão de prevalência é significativa ou se esse risco relativo é significativo ou não, né? Bem, para esse tipo de dado, chamado dado categórico, existem dois tipos de testes. Existe o teste do Q² e o teste exato de Fisher. Quando eu abro aqui a plataforma do Prisma, tá? Eu clico aqui em novo projeto, né? Se não aparecer nada, mas no geral já aparece dessa forma aqui. O último teste que a gente estava plotando no software, né? Era o teste T e o teste menu item, que ficava nessa aba aqui de coluna. No entanto, os testes categóricos eles ficam nessa aba aqui de contingência. Olha, tanto que temos aqui, olha, análise disponíveis, teste exato de Fisher, teste do Q², odds ratios e risco relativo, tá? Então, é justamente esse tipo de teste que nós vamos precisar, tá? O teste Q² e o teste exato de Fisher são praticamente a mesma coisa. A diferença é que o teste do Q² ele serve para amostras grandes, enquanto o teste exato de Fisher ele serve para amostras pequenas. Vamos plotando aqui e eu vou mostrando como é que a gente vai fazer. Você pode escolher qualquer tipo de gráfico. Particularmente, esse é um tipo de dado que não é interessante se mostrar de um ponto de vista gráfico. A melhor forma de mostrar esse tipo de dado é na forma de tabelas de contingência, né? Mostrando as frequências relativas e as frequências percentuais, tá? Então, vou clicar aqui, olha, tabela apenas, nada de gráficos. Great. Perfeito. Então, aqui, quando eu tenho a minha tabela de dados, né, para inserir os dados categóricos, eu já tenho que ter contado quantas pessoas são de cada categoria. Então, o Prisma ele foi construído com esse seguinte raciocínio. Aqui serão as pessoas, pacientes caso, ou os pacientes expostos, depende se você estiver falando de estudo de caso controle ou coorte, tá? De toda forma, o que nós estamos estudando está presente, tá? Aqui nós vamos ter os controles ou os não expostos, depende se for um estudo de caso controle ou de coorte. Aqui as pessoas que têm o fator de risco que eu estou estudando, se for um estudo de caso controle, ou as pessoas que desenvolveram a doença, se for um estudo de coorte. E aqui as pessoas que não têm ambos os fatores que nós estamos estudando. Nem é caso, né? O paciente do controle não tem a doença e nem tem o fator de exposição. Tá? Essa aqui é a famosa tabela de contingência. Ok? E é nessa tabela de contingência nós vamos ter que inserir quantas pessoas têm o que nós estamos estudando e tem a doença e tem o fato que estamos estudando, quantas pessoas não têm a doença, mas têm o que nós estamos estudando, quantas pessoas têm a doença, mas não têm o que nós estamos estudando, e quantas pessoas não têm a doença e não têm o fator que estamos estudando. Isso no estudo de caso controle. Pensando no estudo de coorte, aqui nós teremos quantas pessoas estão expostas a um fator de risco, tá? E quantas pessoas desenvolveram a doença, quantas pessoas não estão expostas ao fator de risco, mas desenvolveram a doença, quantas pessoas estão expostas ao fator de risco e não desenvolveram a doença, e aqui quantas pessoas não estão expostas ao fator de risco e não desenvolveram a doença, ok? Beleza. Essa daqui é a lista de exercícios que nós temos para agora. E para inserir os dados lá, nós já vamos precisar ter contado quantas pessoas são de cada categoria, tá certo? Então, nós podemos contar manualmente. Esse aqui é um estudo do tipo caso controle, onde 0, tá? 0 são os pacientes controle e 1, lá embaixo, olha, 1 serão os pacientes caso. E aqui são todos os quesitos que foram avaliados nesses pacientes, onde sempre 0 é a ausência do quesito e 1 é a presença desse quesito, tá, pessoal? Ok? Então, é um trabalho, entre aspas, simples, né, de coleta de dados rápida, prática. Praticamente, digamos, foi um estudo de prontuário. Eu peguei as pessoas e dividi elas em, por exemplo, quem tem doença periodontal e quem não tem doença periodontal. Aí, Q1, presença ou ausência de cálculo.
Q2, presença ou ausência de sangramento sondagem. Q3, presença ou ausência de biofilme. E assim sucessivamente. Isso é só um exemplo. Vamos dar outro. Um estudo de caso controle de pessoas que perderam implantes. 0 não perdeu, 1 perdeu. Q1, diabetes, sim, não diabetes. 0, né? 1 e 0. Q2, faz bisfosfonato ou não. Q3, tem dislipidemia ou não. Enfim, é um típico desenho de estudo de caso controle. Se eu quiser considerar também 0 como não exposto e 1 como exposto, estarei transformando em um estudo do tipo cohort, tá? Beleza. Então, você pode contar manualmente quantas pessoas têm 0 e 1, 0 e 0, 1 e 0, 1 e 1. Mas olha o tamanho desse estudo de caso controle. Né? Eu tenho 3.620 pacientes. Vai ser um pouco inviável nós contarmos essa quantidade de gente, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar fórmulas, tá? Para tentar contar quantas pessoas são de cada grupo. Lembrando, como é que os dados eles têm que ser demonstrados lá no Prisma? Mais, menos, mais, menos. Aqui A, B, C, D. Aqui no Prisma, se eu tentar digitar letras, olha, não entra. Porque aqui ele só vai aceitar se forem os números já contados. Mas vamos chamar isso aqui de 1, 2, 3 e 4. Vamos copiar essa tabelinha, tá? Para cá. Só para a gente ter uma referência, tá bom? Assim, mais, menos, mais, menos, ok? O mais é o quê? É quando a condição está presente. Vou chamar de 1. 1, 0, 1, 0. Você pode chamar aqui também de 1, 0, 1, 0, ou caso controle, exposto, não exposto, ou exposto, não exposto, caso e controle. Você decide como você vai chamá-lo, tá? De toda forma, o que é que eu preciso? Eu preciso contar quantas pessoas têm a condição, né? E tem o fator que eu estou estudando. Vou chamar isso de 1. Quantas pessoas não têm a condição, mas tem o fator que eu estou estudando. Vou chamar isso de 2. Quantas pessoas têm a condição, mas não tem o que eu estou estudando? Vou chamar de 3. E quantas pessoas não têm a condição e não tem o que eu estou estudando? Vou chamar de 4. Para fazer isso automaticamente no Excel, a gente pode criar uma fórmula, tá? Juro que eu não sabia fazer isso, foi minha esposa que me mostrou. Normalmente eu estava contando mesmo, tá bom? Então vamos lá. Igual, a fórmula é se, vamos aqui aumentar um pouquinho, né? Igual, se e, tá? Essa é uma fórmula condicional do Excel, tá, gente? Para facilitar a seleção de dados. Eu quero dizer para o Excel que se aqui for um número e aqui for outro número, nós vamos dar o número 1. Se aqui for um número, aqui for outro número, aqui nós vamos dar o número 2, tá? Então a gente vai ter que construir uma fórmula para chegar nesse desfecho, beleza? Vamos lá. Se, abre parênteses, e, abre parênteses de novo. Se aqui for, olha aqui, ó, 1, e aqui também for 1, fecho parêntese, ponto, vírgula, vou batizar isso de quê? De 1. Vou abrir outra função, se e, de novo, aqui for, agora é aqui em cima, né? Lembrando que sempre o grupo está aqui, tá? Se aqui for não exposto, ou não tem o que eu estou estudando, for 0, e aqui for 1, vai ser o quê? Ponto, vírgula, vou dar o número de 2. Se não, vou ter que abrir uma outra função. Se e. Se aqui for 1, mas aqui for 0, eu vou dar o número 3. Se não, eu vou ter que dar um outro código. Se e
aqui for 0 e aqui for 0, vou dar o código 4, ok? E se não tiver nenhum desses, vou dar o código 0. Enter. Perfeito. Olha, esse aqui, vou botar aqui em cima o nome, tá? Esse aqui, por exemplo, olha, o grupo é 0, mas ele tem o quesito, olha, grupo 0, mas tem o quesito, virou 2. Vamos, por exemplo, aqui, olha. Por que aqui ficou 4? Porque o grupo é 0 e o quesito que nós estamos estudando é 0 também, tá, pessoal? Então, dessa forma, eu consigo fazer a minha fórmula para o próprio Excel sair contabilizando exatamente tudo, tá? Aqui está, olha, a fórmula é um pouquinho grande, mas é isso aí mesmo. Isso nos ocupará muito tempo. Para eu puxar essa fórmula para as próximas células, tá? Eu não posso simplesmente puxar, porque o que acontece? Esse aqui agora vai estar considerando Q1 e Q2, mas eu quero sempre que seja grupo versus o quesito, e não Q1 versus Q2, tá, pessoal? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fixar todas as fórmulas relacionadas à coluna B, para quando eu mover essa fórmula para cá, os demais, tá? Ficar sempre como B. Olha, se eu puxar para cá, enquanto essa fórmula aqui, olha, B, 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 aqui no 3, olha, C, 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 aqui no próximo, D, e assim por diante. Eu não quero isso. Então, como é que eu fixo? Tá? Aqui onde tiver B, eu vou colocar, olha, F4. B2, cliquei em cima, F4. B2, cliquei em cima, F4. B2, cliquei em cima, F4. E dou um Enter. Quando eu puxar para cá, agora, olha, todo mundo está sempre relacionado ao B, olha. Grupo versus quesito 2. Aqui, grupo versus quesito 3. Aqui, grupo versus quesito 4. Aqui, grupo versus quesito 5 e assim por diante. Perfeito. Só que se eu puxar aqui, notem que vai estar sempre relacionado ao quesito, à célula B2. Por quê? Porque nós fixamos a célula B2. Então agora eu vou ter que de todo mundo tirar a fórmula de fixação, tá? Então eu clico aqui, F4, F4 até ficar só o B2, olha. B2, B2, B2. Enter. No próximo, B2, B2, B2. Eu quero que ele fixe só a coluna, não quero que ele fixe, né? A linha. B2, B2, B2. Agora, B2. Estou só clicando aqui F4, tá? Olha, eu clico mesmo em cima e digito F4. Alguns computadores, talvez você tenha que clicar FN F4, tá? Quando terminar, a gente tem que revisar a fórmula para saber se está direitinho. Aqui F4, 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 F4. E o último, aqui é F4, 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 F4. Perfeito. Vamos só ver se todo mundo está com B2, olha. B2, aqui ó, B2, 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 B2. Tudo sem fixação, né? Olha. Perfeito. B2, perfeito. B2 sem fixação, perfeito. B2 sem fixação, perfeito. B2 sem fixação, perfeito. Ok. Agora eu posso pegar essa gigante fórmula e puxar para todos os meus 3.000 e poucos pacientes. Você vê que o Excel dá até umas travadinhas, né? Porque essas fórmulas elas são um pouquinho pesadas. Vamos lá, pronto. Puxamos todas as células. Tá certo, pessoal? Então aqui nós temos então a quantidade de 1, 2, 3 e 4, tá? De cada uma das questões. E aí, qual o próximo passo? Pois bem,
O próximo passo é jogar lá. Então agora eu vou ter que contar quantos de cada um. Então fazer assim, Q1. Tá? Aqui, melhor. Aqui, ó. Casos. Vamos botar mais para cá um pouquinho. Pronto. Casos. Aí. Q1 presente. Q1 ausente. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para cá. Só que aqui eu vou chamar de Q2. Q2 presente e ausente. Aqui. Q3 presente, Q3 ausente. Vamos aqui agora para o próximo. Q4 presente, Q5, Q4 ausente. Q5 presente, Q6, Q5 ausente. Q6 presente, Q6 ausente. São 7 questões, né? Então vamos lá. Q7 presente, Q7 ausente. Pronto. Agora vamos usar a função conte-se, tá? Aqui da coluna 1, o que é que eu quero? Eu quero contar quantos 1, 2, 3 e 4. Então, igual conte.se. Quantas pessoas aqui, ponto vírgula, são 1. Perfeito. Então, 1504 uns. Aqui, conte.se. Quantas pessoas aqui, ponto vírgula, são 2. Por que 2? Porque nós batizamos assim, tá bom? Aqui, igual, conte.se. Quantas pessoas aqui são 3. E igual, conte.se. Quantas pessoas aqui são 4. Pronto. Olha aí. Em menos de 10 minutos, nós contamos quantos casos tem o quesito 1, quantos casos não tem o quesito 1, quantos controles tem o quesito 1, tá? Quantos controles não tem o quesito 1. Vou tirar aqui e vou fazer assim, casos, controle. Tá bom? E agora eu posso e devo fazer isso para todos os demais, tá? Vamos lá. Conte.se, abre parêntese, quem neste intervalo é 1. Tá bom? Para facilitar minha vida, eu vou, olha, copiar a fórmula até aqui. E aqui eu só faço o que? Olha, colo 2. Ou seja, conte-se quem dentro desse intervalo é 2. Enter. Aqui, quem desse intervalo é 3. Aqui, Ctrl V, quem desse intervalo é 4. Conte.se, quem desse novo intervalo, a próxima coluna, é 1. Se você quiser fazer de uma forma diferente, você pode fazer assim, olha. Selecione eles 2 e aperte F4. Opa! Aperte F4. Você vai estar fixando, né? Você puxa a fórmula para cá, só que aqui você vai colocar, olha, 2. Aqui você vai colocar o que? Olha, 3. Aqui você vai colocar, olha, 4. Mesma coisa, mas até mais fácil, né? Igual, conte.se, que nesse intervalo, F4 é 1. Ctrl C, Ctrl V, olha, ele cola a fórmula. Só que aqui eu vou mudar para quê? Para 2. Aqui eu vou mudar para 3. Aqui eu vou mudar para quanto? Para 4. Perfeito. Vamos fazer agora o 5. Conte.se. Quantas pessoas desse intervalo é 1? Seleciona aqui, ó, F4. Puxo para os demais. Só que aqui eu vou querer quantas pessoas são 2, quantas pessoas são 3, quantas pessoas são 4.
Vamos fazer a mesma coisa para o 6. Conte se a coluna 6, F4. Quantas pessoas são? 1. Puxa a fórmula. Só que aqui eu quero quantas pessoas são 2. Quantas pessoas são 3. Quantas pessoas são 4. E por fim, aqui. Quantas pessoas são 1. Só que como eu esqueci de puxar, né? Olha, se eu puxar a fórmula aqui, ele vai dizer 0. Porque ele vai tentando fazer dessa coluna, mas nós não queremos dela, né? Então, sempre lembrar que eu tenho que selecionar as células que eu quero fixar. Olha, F4 para ficar esses cifrões, tá? Puxo. Só que aqui ele está sempre contando quem é 1. Aqui eu não quero quem é 1, aqui eu quero quem é 2. Aqui eu quero quem é 3. Aqui eu quero quem é 4. Perfeito. Pronto. Gente, terminamos as nossas contagens, tá certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Agora, nós vamos... Praticamente a gente até montou nossa estatística descritiva, né? Se vocês forem parar para pensar, tá bom? Bem, vamos lá. Agora vamos aplicar o teste. Como já está tudo bem bonitinho do jeito que é para ser lá no Prisma, só copio e colo aqui. Clico em Analyze. Clico aqui, Chi-squared and Fish Exact Test, tá? A versus B. Os dois estão marcados. Beleza, aí aqui ele vai perguntar o seguinte. Que teste eu quero calcular? Eu tenho duas opções, Q quadrado ou teste exato de Fisher. Qual dos dois eu uso? Bem, aqui eu tenho 4 células. Uma célula tem o número 1504, outra tem 985, 726 e a outra tem 455. Se pelo menos uma dessas células tiver um número menor ou igual a 5, eu utilizo o teste exato de Fisher. Se todas essas células têm um número maior do que 5, no caso aqui, todos os valores são bem maiores do que 5, né? Longe de passar próximo disso. Eu escolho Q quadrado. Essa é a única regra que nós vamos ter aqui. Enquanto lá nos testes T, teste menu I, né, etc., nós temos toda aquela parada de normalidade, aqui não. Aqui, um dado categórico, você não calcula normalidade. Por quê? Porque você só calcula normalidade de quem você consegue calcular a média de desvio padrão. Um dado categórico, você não pode calcular a média de desvio padrão. A única coisa que você vai fazer é o quê? Contar. Construção, tá bom? Então aqui eu vou marcar Chi-squared, tá? Porque todos são maiores que 5. Suponhamos, se esse daqui for 4, aí eu vou clicar em Analyze, quadrado de Fisher, só que ao invés de marcar o Q quadrado, eu vou deixar marcado mesmo o teste exato de Fisher. O teste exato de Fisher é uma adaptação do teste Q quadrado para amostras pequenas, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui. Né, que 455, opa, apaguei foi tudo, né? Copiei de novo, vou colar aqui, tá? Como todo mundo é maior do que 5, eu posso utilizar mesmo o teste do Q quadrado. Analyze, né, Q quadrado de Fisher, ok. E aqui eu vou utilizar o Q quadrado. Como eu sei que é um estudo de caso controle, eu vou marcar odds ratio. Se fosse um estudo de coorte, eu iria marcar quem? Risco relativo, tá bom? Se fosse um estudo de predição, um estudo de métodos diagnósticos, sensibilidade, especificidade e valores preditivos. Vou deixar marcado todos para que a gente veja como é o comportamento. Tá aqui, olha. O p-valor do Q quadrado foi o quê? 0,911. Tá? Deixa eu só esticar aqui um pouquinho. Beleza? Esse é o p-valor do teste Q quadrado. Ele dá aqui a interpretação, olha. Diferença estatisticamente significante? Não, tá bom? Ou seja, não existe diferença estatisticamente significante na distribuição desse fator dentro desse grupo em comparação a presença ou ausência desse fator dentro desse grupo, tá? Como não tem diferença, a gente não precisa se atentar ao risco relativo ao odds ratio. Mas, se a gente quisesse, olha, risco relativo 1.003, variando de 0.949 a 1.06. Como toca o 1, então esse risco relativo não é significativo. Isso aqui nada mais é do que um espelho do valor de P. Como é um estudo de caso controle, a gente não vai adotar risco relativo. A gente vai adotar quem?
odds ratio, tá bom? A odds ratio foi quanto? 1.008, variando de 0,87 a 1.16. Tocou 1? Tocou. Então, essa razão de prevalência ela também não é significativa. Tá? Se estivéssemos trabalhando com estudos de sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivo e negativo, nós estaremos trabalhando com esses valores. Sensibilidade, 67%. Então, se isso aqui fosse um método diagnóstico, aqui em cima estaria um padrão ouro, aqui estaria o padrão teste, que nós estamos testando. Então, a capacidade do teste em identificar o padrão ouro, o verdadeiro positivo, é quanto? 67%. A capacidade de diagnosticar verdadeiramente o negativo é quanto? Só 32%. A quantidade de verdadeiros positivos dentro do diagnóstico, né? A quantidade de diagnósticos de verdadeiros positivos dentro do que foi previsto pelo teste é quanto? 61%. A quantidade de verdadeiros negativos dentro do que o teste identificou é quanto? 38%, tá? Beleza? E a razão de verossimilhança é 1.003. Tá, pessoal? Então, aqui nós fizemos a análise estatística desse primeiro dado. Deu quanto? O p-valor? O p-valor deu o quê? 0,911. Na verdade, se eu tirar esse último 7, eu não gosto muito de trabalhar com 4 casas decimais, eu trabalho só com 3, então fica 0,912. Já que quando esse número é maior do que 5, a gente arredonda o número anterior para cima. Se esse número for menor que 5, for igual ou menor que 5, a gente arredonda esse número para 0. Então, vamos colocar aqui, olha, p-valor 0,912. Tá bom? Show! Estamos construindo nossa tabela de resultados. Vamos agora calcular desse próximo dado. Eu posso clicar aqui, olha. Eu vou clicar, olha, Duplicate Current Sheet, tá? Que ele duplica somente a tabela. Que ela já sai bonitinha, já sai toda organizadinha, tá bom? Bem, depois que eu duplico a tabela, assim que meu Prisma ele destravar, né? Perfeito. Ele travou, tá? Pronto, destravou. Aqui eu fechei, ótimo, maravilhoso. Vou abrir aqui de novo. Oba, beleza, salvou. Aqui vai ser o quesito 1. Aqui vai ser quem? O quesito 2, tá bom? Beleza. Como é o do quesito 2? Vamos copiar. Copiei. Colei. Aplicar aqui Analyze. Ok. Teste ficha aqui quadrado. Que quadrado, já que todo mundo é maior do que 5. Não vou nem marcar o risco relativo, porque eu já sei que é um estudo de caso controle. Mas vou deixar. Tá? Ok. Olha, esse p-valor aqui foi significativo. Foi 0,049. Quase não foi, mas foi, né? 0,049. Um p-valor alto, um p-valor estatisticamente significante. Então, vamos lá. A razão de prevalência. 1.14, valendo de 1.00, provavelmente é 1.001, porque se toca no se toca no eixo 1, a gente não tem diferença estatística. Então, aqui é interessante a gente colocar 3 casas decimais e pressupor que esse daqui, né, foi arredondado para baixo, mas ele é um pouquinho maior do que 1, tá certo? Quase nada, mas é maior, já que o p-valor foi quanto? 0,049, tá bom? Aqui foi quanto? Foi 1.14, então significa que o quesito 2 está 1.14 vezes mais presente em quem tem a doença que nós estamos estudando do que quem não tem a doença que nós estamos estudando, tá? Se eu quiser colocar isso aqui, eu faço como? Ratio e ser 95%, que nós calculamos. Aqui não precisa porque não foi significativo. A gente só coloca aonde foi significativo, né? Vou pegar aqui, olha. É 1.14 variando de 1 a 1.31. Então, vamos lá. 1,14 variando de 1.01 a 1,31. Beleza. Se fosse o risco relativo, eu colocaria riscos relativos, caso fosse um estudo de cohort. Vamos fazer o próximo. Vou colocar aqui Duplicate Current Sheet. Beleza.
Eu clico aqui com o botão direito, vai dar renomear, cadê renomear? Ou aperto só F2, tá? Q3. Vamos copiar o Q3. Copiei, colei, analyze, já está marcado aqui quadrado, ok. Odds ratio, não vou mais botar o risco relativo. Opa, um valor altamente significativo. Olha aqui o valor de P, menor que 0,000000001. Vamos botar lá. Menor que 0,001. Eu gosto de trabalhar com 3 casas decimais, tá bom? Não gosto muito de trabalhar com mais do que isso. Acho desnecessário, mas isso é uma opinião minha. Quanto foi a odds? A odds foi 1,67, variando de 1,44 a 1,94. Percebam que não tocou 1, tá? Então essa é uma odds estatisticamente significante, ou seja, o quesito 3 está 1,67 vezes mais presente nos casos do que nos controles. Se fosse um estudo de coaching, a doença 3 se desenvolveu, no caso, ele teria que pegar o risco relativo, se desenvolveu tantas vezes mais nos expostos do que nos não expostos. Vamos fazer o quesito 4. Vamos fazer todos, né? É bom que a gente já fica até com o gabarito. Duplicate, Q4, copio aqui, olha, e colo aqui. Analyze, ok, odds ratio. Teste aqui quadrado. Isso aqui foi 0,577. Esse aqui não deu diferença. 577. Ok, quem não deu diferença? Coloco menos, coloco um NS não significante, tá? Quesito 5. Duplicate. Colo. Só botar aqui Q5 para não me confundir. Já colei o quesito 5. Analyze. Ok. Teste aqui quadrado. Odds ratio. 0,02. Opa, esse aqui é significante, né? 0,020. Quanto foi a... Eu quero uma mais a carta 0,020. Quanto foi a odds? 1,17. Variando, olha de quanto? 1,02 a 1,84. Beleza. Aqui, duplicar, vamos fazer o quesito 6, né? Duplicar, F2, Q6, venho para cá e colo. Analyze, ok, odds, Q quadrado, 0,656, não foi significativo, né? Pronto, vou tirar aqui. E a o último item, né? Duplicate, Q7, beleza. Colei, analyze. Se você quiser vir direto aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? Olha, aqui quadrado ou teste satisfixe. Ele já vai abrir direto, tá? É até mais rápido. Q quadrado, odds ratio, ok. Opa, esse aqui foi significativo, 0,01, né? 0,001, beleza. Quanto foi a odds? 1,25, variando de 1,79 a 1,43. Pronto, construímos nossa tabela de resultados. Beleza, pessoal? Tudo realizado com sucesso. Muitíssimo obrigado. Uma boa semana para todos vocês. Antes disso, né? Deixa eu só, se vocês tiverem dizer assim, qual é dessas doenças que é a mais importante para o desenvolvimento, qual é desses fatores que está mais fortemente associado à doença, seria essa, né? O quesito 3, já que ela apresentou a maior odds, né? E essa odds foi significativa, tá bom? Então, se eu só tiver dinheiro para investir em uma política pública de saúde, eu vou investir no controle do fator 3. Que aí, provavelmente, não controlando o fator 3, eu vou diminuir em 1,67 vezes a prevalência dessa doença. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam dos comandos. Um abraço. Tchau, tchau.